Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! Felipe tem 25 anos. Quando tinha 15, a mãe descobriu que ele era gay e decidiu levá-lo a psicólogos que prometiam curá-lo. Vamos transformar isso em você. Você pode fazer isso pela sua mãe. Te fez acreditar que você era um doente. Sim. Você precisa se tratar, você tem uma coisa ruim dentro de você. Você se emociona quando fala isso. A gente já se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá pra te ajudar, só que ela tá querendo te puxar pra baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um grande, um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá pessoal, meu nome é Rosângela Alves Justino, eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe, Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, aquela que proíbe a terapia de cura gay, e também impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação sexual. Mas o psiquiatra Alexandre Sadé, do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirma que esse pedido não faz sentido. Não tem tratamento para isso. Não se reverte a orientação sexual, não se muda a orientação sexual. E se uma pessoa chegar no consultório de um psicólogo e disser, olha, não me sinto feliz por me sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo, como deve ser a reação desse psicólogo? De esclarecimento, de dizer o que está acontecendo com aquela pessoa, de acolhimento e de explicar que isso não é culpa da pessoa, não é escolha da pessoa. Não é doença. Não é doença e é quem ela é. Ou Isso seja, é uma promover avaliação. a aceitação. Exatamente. Da vida pensa assim. É também o que diz há muito tempo o Dr. Drauzio Varela, neste vídeo antigo que, diante da polêmica, voltou a viralizar na internet. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Esse jurista critica a liminar e espera que ela esteja com os dias contados. Ela é muito frágil juridicamente e ela vai ser derrubada nas instâncias superiores, muito provavelmente. O que ela tem por efeito é acabar reforçando o estigma contra essa população. É uma pequena liminar, mas que dá aval para as pessoas praticarem preconceito, praticarem o ódio, praticarem o que elas quiserem com a gente. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo.
E a gente morre, não morre mais, não morre porque é doença, morre porque o mundo tá doente de ódio, tá cego de ódio, tá cego de fanatismo e de medo. Na sexta-feira, o Conselho Federal de Psicologia entrou com recurso contra a liminar e alerta para os falsos tratamentos de cura gay. Aumento de quadros de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio. Foi exatamente o que o Felipe sentiu na época em que a mãe dele insistia em tratamento em vez de aceitação. A sensação de que perdeu um tempo de convivência com a mãe por culpa do preconceito. Minha mãe morreu ano passado de câncer e depois de muito tempo, depois de 10 anos de tudo isso, foi que ela conseguiu me aceitar, só que quando ela me aceitou já foi tarde demais, foi uma semana antes dela morrer, já não tinha mais como aproveitar isso. Um imenso labirinto de casas, becos e vielas que há mais de 40 anos não para de crescer. Para saber como a Rocinha se transformou na favela gigantesca que é hoje, a gente precisa conhecer suas origens. A vista é um contraste brutal com o nome. Nem sempre foi assim. A Rocinha já foi uma roça de verdade. No século XIX, onde está hoje a comunidade da Rocinha, tinha uma fazenda enorme de gado, a fazenda Quebra-Cangalha. A fazenda foi dividida em vários sítios que abasteciam as feiras da cidade. Todo mundo perguntava de onde é que vinham aquelas frutas, aquelas verduras, aqueles legumes. E todo mundo dizia, vem lá da minha Rocinha. Então ficou o costume chamar o Alto Gávea de Rocinha. Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo. Pilotos do mundo inteiro enfrentavam, em suas baratinhas, as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários nascia a favela, sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. Vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que é assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo.
A UPP, no alto do morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás, de sinal de televisão, e tudo aí. Vai por tudo que ele puder levar vantagem. A favela estava no caminho da formalidade, mas aí aconteceu o caso Amarildo em 2013. Um morador desaparecido depois de preso por policiais da UPP. Meses de manifestações, protestos, até o crime ser desvendado. Amarildo foi torturado e morto dentro da UPP. Seu corpo levado para fora da favela no carro da polícia. Desde o caso Amarildo, não só a UPP, mas toda a pacificação, toda a ação governamental no sentido de pacificação, ela ficou exposta e perdeu legitimidade. Foi a partir do caso Amarildo que o início da derrocada do processo de pacificação. No domingo passado começou a primeira guerra pós-UPP. Desde então, Ocimar Santos, que tem um portal de notícias na Rocinha, não sai de casa. Eu já vi várias guerras, vários conflitos, vários problemas na Rocinha, mas dessa vez é uma coisa diferenciada, né? Nunca vi um morador com tanto medo como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Um medo com razão. Ontem, ao meio-dia, quando gravávamos com o coronel Robson Rodrigues, na passarela de acesso à Rocinha, o tiroteio recomeçou. Não dá para ver de onde partem os tiros, mas essas armas têm alcance de até 2 quilômetros. Começou o tiroteio de novo. O que para nós é um susto, os moradores da Rocinha, é a vida. Na sexta-feira, o Conselho Federal de Psicologia entrou com recurso contra a liminar e alerta para os falsos tratamentos de cura gay. Aumento de quadros de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio. Foi exatamente o que o Felipe sentiu na época em que a mãe dele insistia em tratamento em vez de aceitação. A sensação de que perdeu um tempo de convivência com a mãe por culpa do preconceito. Minha mãe morreu ano passado de câncer e depois de muito tempo, depois de 10 anos de tudo isso, foi que ela conseguiu me aceitar, só que quando ela me aceitou já foi tarde demais, foi uma semana antes dela morrer, já não tinha mais como aproveitar isso. Um imenso labirinto de casas, becos e vielas que há mais de 40 anos não para de crescer. Para saber como a Rocinha se transformou na favela gigantesca que é hoje, a gente precisa conhecer suas origens. A vista é um contraste brutal com o nome. Nem sempre foi assim. A Rocinha já foi uma roça de verdade. No século XIX, onde está hoje a comunidade da Rocinha, tinha uma fazenda enorme de gado, a fazenda Quebra-Cangalha. A fazenda foi dividida em vários sítios que abasteciam as feiras da cidade. Todo mundo perguntava de onde é que vinham aquelas frutas, aquelas verduras, aqueles legumes. E todo mundo dizia, vem lá da minha Rocinha. Então ficou o costume chamar... Ação sexual. Mas o psiquiatra Alexandre Sadé, do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirma que esse pedido não faz sentido. Não tem tratamento para isso. Não se reverte a orientação sexual, não se muda a orientação sexual. E se uma pessoa chegar no consultório de um psicólogo e disser, olha, eu não me sinto feliz por me sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo, como deve ser a reação desse psicólogo? De esclarecimento.
de dizer o que está acontecendo com aquela pessoa, de acolhimento e de explicar que isso não é culpa da pessoa, não é escolha da pessoa. Não é doença. Não é doença e é quem ela é. Ou Isso seja, é uma promover a avaliação. aceitação. Exatamente. Da vida pensa assim. É também o que diz há muito tempo o Dr. Drauzio Varella, neste vídeo antigo que, diante da polêmica, voltou a viralizar na internet. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Esse jurista critica a liminar e espera que ela esteja com os dias contados. Ela é muito frágil juridicamente e ela vai ser derrubada nas instâncias superiores, muito provavelmente. O que ela tem por efeito é acabar reforçando o estigma contra essa população. É uma pequena liminar, mas que dá aval para as pessoas praticarem preconceito, praticarem o ódio, praticarem o que elas quiserem com a gente. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E a gente morre, não morre mais, não morre porque é doença, morre porque o mundo está doente de ódio, está cego de ódio, está cego de fanatismo e de... O Alto Gávea de Rocinha. Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo. Pilotos do mundo inteiro enfrentavam em suas baratinhas as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. O cara vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Então, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80... Bem, sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela? Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, aquela que proíbe a terapia de cura gay, e também impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação. Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! Felipe tem 25 anos. Quando tinha 15, a mãe descobriu que ele era gay
e decidiu levá-lo a psicólogos que prometiam curá-lo. Vamos transformar isso em você. Você pode fazer isso pela sua mãe. Te fez acreditar que você era um doente. Sim. Você precisa se tratar, você tem uma coisa ruim dentro de você. Você se emociona quando fala isso? A gente já se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um grande e um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Alves Justino. Eu sou missionária evangélica.